Campeã mundial, medalhista olímpica de basquete. Joguei em 10 países diferentes. Atualmente, treinadora da seleção de basquete feminino da Universidade Mackenzie. Eu sou a Alessandra. Sou fisioterapeuta, participei de 2 Jogos Olímpicos, Londres 2012, Rio de Janeiro 2016. Sou Milena Perrone, professora do curso de fisioterapia aqui da Universidade Mackenzie. E estou no De Primeira aqui com Daniel Dias. Fala galera, que alegria ter vocês aqui em mais um episódio no De Primeira comigo, Daniel Dias, e agradecendo aí, né, o pessoal do MacPlay com toda essa produção incrível, a Universidade Presbiteriana Mackenzie, em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão. Já agradecendo também aqui ao professor Daniel, que está aqui nos bastidores com a gente, obrigado, e o Dr. Cleverson por estar conosco nessa missão. E hoje, gente, eu estou aqui com 2 convidadas, é especial demais esse programa. Ale, posso chamar de Ale, né? É Posso, Ale, né? é Ale. Ale, Alessandra, Milena, que alegria ter vocês, da gente poder Obrigada. falar aqui. Eu sempre falo, sabe, meninas, da importância do esporte. O esporte mudou minha vida, Ale. E eu tenho certeza que o esporte mudou a vida de vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas é uma alegria ter vocês, começando por você, Ale. Que alegria, viu? Dani, muito obrigado pelo convite. É muito importante te falar como o esporte pode mudar a vida. Mudou a minha, mudou a sua e pode mudar a vida de milhares de crianças, adolescentes e também adultos. Não podemos esquecer que o esporte master ou o esporte na vida adulta é importantíssimo, ainda mais depois de um tempo tão triste que nós passamos recentemente. Nós vamos falar muito sobre isso, essa importância. Milena, que alegria, hein? Já estou Prazer. sabendo que vocês têm algumas coisas em comum, nós vamos falar sobre isso, mas muito bom recebê-la aqui também. Muito obrigada, estou feliz de te conhecer. Acompanhei muito a sua carreira, feliz de estar aqui com a minha amiga. Olha Tive aí. o privilégio de estar junto com ela há alguns anos. E esse momento eu tenho certeza que vai ser muito importante para falar de esporte, para falar do que a gente tem hoje na Físio. E estamos aqui para bater esse papo com você. Isso aí, olha que é fisioterapeuta, né? A gente vai mostrar isso aí, ela vai falar um pouquinho da profissão. Temos medalhista aqui, né, gente? Não sou eu, não. Olha aqui, ó, temos medalhista também no basquete. Então, é incrível a gente poder ver. Mas eu sempre falo, sabe, Ale? Muito mais do que medalha. O esporte é muito além de vitória, medalha, não é? Com certeza. A vitória, as medalhas são consequência de um trabalho, de um foco, determinação e muitas vezes também a sorte também naquele dia determina isso. Você sabe muito bem, Dani, ainda mais você que é do esporte individual, você contra você mesmo, 95% das competições. O coletivo é você que tem que estar em simbiose com mais 12, 11 atletas, o treinador. Então, eu digo, as medalhas são consequência de um trabalho que tem que ser mútuo. E as histórias, o que aconteceu, ou a parte que abdica, ou aquilo que se abdicou, vale muito a pena e muito mais do que, lógico, do todo o resultado. Exato. Né? As histórias negativas e positivas também, não é só eu venci, Isso eu é importante ganhei. falar, Porque tem muito a focar na medalha. Lógico, a gente teve um processo para lá, mas eu tenho certeza que a gente aprende muito, né, Milena? E vocês que ficam, vamos dizer assim, no back, no bastidor, cuidando do atleta. Eu vejo que por muitas vezes, estou falando da minha experiência, mas quero que você fale também, por muitas vezes eu usei o físio ali, sendo bem sério, fisioterapeuta, para desabafar. Cara, tá difícil, eu tô com uma dor aqui, mas a dor nem era aqui, né? Era uma coisa que eu precisava ali desabafar com alguém, não é? Sim. Eu acho que o esporte ele é um aprendizado para todos que estão juntos trabalhando, porque só o dia a dia, estar envolvido no processo, te dá ferramentas, né? Às vezes um protocolo traz uma coisa, mas o dia a dia, as respostas que envolvem todos os fatores, é o que vai conduzir o trabalho do fisioterapeuta, do psicólogo, do nutri, do educador físico. Então, para mim, toda uma equipe que está por trás desse atleta. Eu sempre falo nas minhas aulas que uma das minhas maiores vitórias dentro do processo do esporte era reabilitar aquele atleta em tempo hábil e ele ir para a competição. A gente sempre quer a medalha, né? Verdade. Sim. Mas nós que estamos diretamente no processo, a gente olha como ele vai chegar lá.
E esse é um diferencial, né? Então, é que às vezes todo mundo quer estar lá, gritar. Não, nós somos o staff, nós não aparecemos, né? Nós contribuímos para que ele chegue naquele momento com a melhor qualidade, sem lesão, fazendo parte desse processo e comemorando com ele, claro. Você vê o que a gente fala muito aqui, né? Que eu sempre trago, já trouxe alguns nomes do esporte aqui, hoje que são treinadores, e a gente sempre fala muito isso, olha, de realmente a importância que se tem dos bastidores também estar tudo ok para o atleta. Sim. Porque a gente, quando acompanha uma competição, né, o pessoal de casa que acompanha a competição, já vê o atleta em ação. Mas para aquele momento, né, ele tem um processo que você passa, e é o que você falou, tem a questão do dia, acordar legal. E aí, se é o esporte individual, depende, mas o coletivo, às vezes eu penso, pô, tem um atleta que tá voando. Aí tem muito essa, joga a bola nela que hoje tá dando certo. Sim, taticamente, muitas vezes no basquetebol, se o jogo tem que concentrar em uma ou duas jogadoras ou dois atletas, você tem que fazer isso. E muitas vezes o que acontece no coletivo, principalmente no feminino, tem pessoas que não aceitam. Então, por isso que no coletivo a coesão de objetivo é muito importante. É muito mais importante porque não depende só de você. Eu posso fazer 30 pontos e se a equipe não rendeu na defesa ou aconteceu fatores adversos, não vai ganhar. É difícil. E nessa construção de um objetivo único em prol de uma única função, de uma única coisa, o fisioterapeuta, até o mordomo, ele é muito importante, porque como você disse antes, que muitas vezes o físio, você vai lá para desabafar ou para berrar com ele, é que muitas vezes você vai lá para berrar com o físio porque você quer berrar com o treinador, vamos falar a verdade, mas não pode berrar com o treinador. Você quer bater no treinador, mas você não vai poder fazer essa simples coisa, porque é feio, mas acontece no esporte de rendimento, no esporte olímpico muito mais, no para também, quando você está no auge, que você quer socar todo mundo, porque tem alguma coisa que você precisa tirar de dentro de você. E esse físio, esse mordomo, essa pessoa, o massagista que está contigo, se ele também não entender aquele momento e apaziguar o ânimo, vai tudo por água abaixo. Concordo, é isso mesmo. Mas para a gente entrar bem nesse clima, né, e realmente falar aí desses pontos que eu acho importante, eu gosto sempre de falar como o esporte surgiu na vida de vocês. Né? Vamos começar aqui, né? Como que o esporte surge, né? Porque de alguma maneira eu sempre vejo que eu fiz esporte a minha infância toda. E por incrível que pareça, nunca fiz natação. Nossa! Foi com 16 anos, onde eu tenho o primeiro contato com a natação. Mas eu ainda assim vi a importância de ter sido uma criança ativa. Sim. Uma criança que eu fiz muito futebol, cheguei a disputar campeonatos de futebol, joguei basquete, tudo na escola. E aí eu sei o quanto isso fez uma grande diferença para que eu pudesse partir para a natação. Sim. Né? Como que o esporte surge aí? Essa é uma paixão que a gente Com tem, certeza. né? Então, eu assim, tive uns pais que brincavam muito comigo, minha mãe principalmente, Olha que legal. que sempre nos estimulou naquela brincadeira de quintal, de provar, às vezes, experiências motoras, que depois a gente vai entender que isso te motivou ao esporte. Treinei por um tempo vôlei, né, no Centro Olímpico, mas quando eu vi que mas eu quero tratar de atleta. Olha. Aos 12 anos eu escolhi que eu queria ser uma fisioterapeuta do esporte, né? Que legal. Porque eu ia fuçar a piscina, eu entrava lá na fisio, eu tinha algumas dores, né, de crescimento. Mas eu falei, não, eu quero... E naquela época, na graduação, a gente nem tinha a disciplina de esporte quando eu entrei na fisioterapia. Então, foi foi uma trajetória que o coração já batia, né? Eu lembro que eu tinha aquelas pastas, as revistinhas com os principais atletas, né? E algo que na minha família eu não tinha nenhum atleta, mas eu sempre gostei. É bem interessante isso, né? Quando é para ser, que Deus vai abrindo as portas e sabendo que é o desejo do nosso coração, né? A nossa intenção, né? E me formei, e logo que eu me formei, entrei num grande projeto de esportes, que a Lê jogou várias vezes, o BCN Esportes em Osasco, né?
que hoje tem uma formação grande lá, o Bradesco. Fiquei lá 6 anos, como fisioterapeuta da base, né? O BCN foi campeão mundial na época. Trabalhou com a molecada. Foi muito gostoso, foi uma aprendizagem, Legal. né? O crescimento profissional, até ir tendo outras experiências, né? Com o esporte de alto rendimento em outras modalidades. E a gente chegar juntas lá no basquete. Calma que nós vamos chegar lá. Ale, quero saber de você, né? Bom, sempre foi basquete? Não. Não. Eu fiz outros esportes. Tudo. Fui uma criança ativa. Acho que isso é muito importante. Então, o basquete, eu acho que não fui eu que escolhi o basquete, foi o basquete que me escolheu. Na minha vida, na questão social. Eu sou aqui da Bela Vista, quase perto do Mackenzie. Eu estudei até no parquinho aqui, o meio que tem do lado Tá em aqui. casa, então, né? Tá em casa. E eu perdi minha mãe com 4 anos de idade e meu pai com 14. Quando eu perdi minha mãe, eu fui morar atrás da USP. No bairro atrás da Universidade da USP. E eu estudei em escolas estaduais, que eu sempre fui de escola pública, que os professores já tinham, mesmo que era na década de 1980, tinha educação física. Até acho que é por influência de ter a USP, né, a escola de educação física do lado também. Verdade. E eu comecei com handball, com 10 anos de idade, porque eu sempre fui uma criança grande, sempre fui uma pessoa grande, não vai mudar, até hoje eu sou grande. Quanto de altura você tem, Ale? 1,98. Olha aí, gente. É estrutura. É estrutura. E nisso, quando eu comecei a fazer o esporte, eu fui convidada, o professor me jogou na quadra, né, com handball, eu sou adiantada na escola, porque eu entrei com 5 anos e meio no Fundi 1, mas naquela época, você entrava com 5 anos, porque eu era grande, e com 10 anos eu comecei o esporte Olha escolar. isso. E fui na quadra de handball, eu não gostei porque não estava minhas amigas, tem essa coisa de identificação, Tem, não é que eu não verdade. gosto de handball. Aí a minha segunda prova, o segundo esporte foi o atletismo, o primeiro dia de prova que eu não tinha ido só um dia no treino. Atletismo, Ale. 800 metros no CPUSP, quase morri, nunca mais voltei também no treino de atletismo. Ninguém aguenta, 800, Sim. nada contra. Claro, claro. E aí eu fiquei no vôlei basquete. Eu treinava basquete na escola, que era a turma da minha classe também. Depois o vôlei, porque me convidaram para jogar no São Paulo, tanto que eu fui federada a vôlei com 12 anos de idade. E eu tinha 1,82 m. Eu era a mais alta do estado de São Paulo. 1,82 m ninguém tem com 12 anos de idade, mulher. Até hoje, são poucas. E nisso, o meu pai, eu não morava com meu pai, porque minha mamãe morreu, minha madrasta morreu, e então eu ficava com meus tios, então foi uma idas e vindas, até com meus irmãos, resumindo a história. Quando eu fiz 14 anos, meu pai morreu. Eu já tinha recebido o convite para ir jogar em Sorocaba, na época da Minercal, que a Hortência jogava lá. Sim. Mas ele não deixou porque nós voltamos a morar junto, eu e os outros 2 irmãos. Entendi. E quando eu fiz 14 anos, ele morreu. Aí veio o problema financeiro, né? Porque Sim, três crianças, quem vai sustentar? E em junho, eu fui fazer, em 88 isso, foi dia 13 de junho ainda, que é o dia de Santo Antônio, o dia da aniversário da cidade de Piracicaba. Fui fazer um teste em Piracicaba, sem quase saber basquete, eu passei e eu fiquei no basquete porque eu ganhava uma ajuda de custo. Olha. E nisso eu fui, daí foi trilhando a minha carreira, né? Dali, depois de 2 anos eu fui para Jundiaí, eu já estava na seleção brasileira infanto-juvenil, aí no outro ano eu já estava na adulta direto e foi tudo. Rápido, então. Foi muito rápido, mas não foi fácil não, treinando 8 sim, horas claro, por dia, estudando à noite, porque eu nunca parei de estudar. Esse é um ponto, né, que eu sempre falo. O pessoal fala, pô, vai ser atleta. Não, vai ser atleta e vai estudar. Sim. Se prepare, gente. É possível. Não é fácil, né? Não. É claro que não é fácil, né? Eu sempre falo muito pro pessoal, né? Quando eu falo pro pessoal, pô, as formações que eu tive, né? Então, de usar também a Universidade Mackenzie, né? Que me ajudou demais, pensando nisso. Mas a gente vê hoje que os atletas não pensam muito nisso, né? Já antigamente não pensava. Eu, quando saí do Brasil para jogar em 97, não tinha EAD, não tinha nem internet. Vamos falar a verdade, era orelhão. Vamos lá. E quando eu saí, eu já tinha terminado, porque uma das coisas, eu já tinha terminado o ensino médio. Aí eu fiquei de 97 até 2011 fora do Brasil. Quando eu voltei, por questão de... Vieram as perguntas, porque pediram... Eu já tinha CREF provisionado e vieram me perguntar se eu dava preparo físico. Eu falei, não. Aí começou a vir as perguntas, eu fui fazer a faculdade de Educação Física. Aí, em 7 anos, de 2015 até esse ano... Eu me graduei,
fiz pós-graduação e o mestrado. Então, o atleta tem que saber que é um sacrifício a mais. Quando eu fui fazer pós-graduação, porque eu parei de jogar, na realidade, parei de jogar basquete, foi em 2019. Eu fazia pós-graduação no Rio de Janeiro, trabalhava aqui em São Paulo, já era técnica da seleção universitária do basquete feminino do Mackenzie, e jogava no Paraná. O povo falava assim, como você consegue fazer isso? Como você divide essa pessoa, né? Não, eu nunca... Aí, tipo assim, eu falei assim, quando tem aula presencial no Rio de Janeiro, então eu paro a minha vida em São Paulo, eu paro a minha vida no Paraná e eu vou pro Rio de Janeiro estudar, porque metade é um curso híbrido. Mas eu não vou perder as oportunidades Concordo. passam muito rápido e se você perdeu uma, depois você vai ficar, por que eu não fiz? Porque ainda mais quando você tem uma Universidade Mackenzie, ela auxilia bastante os alunos, atletas, ou mesmo que eu falo até no basquete feminino, na nossa realidade aqui da universidade. Muitas meninas não tiveram a oportunidade de jogar federadas, mas elas podem jogar pela universidade. Isso é importante. E ela conciliar o estudo com a vida acadêmica com a esportiva. Então, muitas meninas... porque eu não sou boa. Não é que eu não sou boa, mas pensa que você pode tirar vantagem desse auxílio e trilhar a sua vida acadêmica ao mesmo tempo com o esporte. O esporte tem muitos valores, né, que nos ensinam. Sim. Né? Claro que a gente que foi atleta do alto rendimento, mas você sabe o que o atleta do alto rendimento passa, sofre. Sim. De fato, a gente tem lesão, tem dores e tem esses momentos que a Ale falou aí de querer xingar o treinador, mas a gente xinga o físico mesmo, né, Ale? Sim, coitado. Mas você aí, toda essa vivência, falando como uma profissional da saúde, Sim. é toda essa vivência que, como eu falei que eu tive criança, vocês falam que tiveram, a Ale teve aí. Eu falo muito isso, a importância que as crianças não estão tendo. Sim. Esse contato com bola, esse contato com qualquer atividade motora mesmo, que vai ajudar na vida adulta, não vai? Total, muda a história, né? Eu tenho um filho de 7 anos, eu falo, chegou da escola, desce, vai brincar, depois você se organiza, a gente entende o quanto isso faz parte, né? Sim. Não quero que agora ele decida o esporte que ele quer Claro. fazer, mas que ele tenha essas vivências. A gente sabe que isso muda uma história, né? Até na questão cognitiva, de aprendizagem, que é o que a gente hoje tem tentado mostrar. Dentro do curso a gente tem as disciplinas que também vêm, as lesões da criança, e a maior parte delas é porque o desenvolvimento não foi estimulado para que elas provassem o esporte, a brincadeira. Então faz parte total. Lúdico, né? A questão lúdica é importante, né, gente? E eu também acredito na competição também para a criança. Não, com toda certeza, tem que ter porque competição. a motivação, né, ela faz parte. Lógico. Né? Ela, de uma forma saudável, ela vai fazer parte, isso é ótimo. Eu falo o seguinte, na vida a gente não ganha sempre. Uhum. A gente também perde. Sim. O esporte é a mesma coisa, né? Ele nos ensina muito. Sim. As derrotas machucam. Claro. E a vida a gente vai passar por. Eu falo para meus filhos construção. isso, né? E é uma construção. Então eu também sou a favor da competição das crianças, desde que seja saudável, mas que elas já saibam lidar com isso, né? Sim. Mas é muito bom. O esporte é tudo na nossa formação, né? E aí você sai do Bradesco ali e começa a trabalhar aí eu vou no fazer... basquete? Então... Olha, quero saber. Eu quero saber. Foi acidente. Eu fui fazer meu mestrado em Educação Física, foi um momento muito especial. E aí, assim, volto, né? Fui para o Rio Grande do Sul. Lá eu tenho uma experiência com a canoagem feminina. Então, sai da quadra e, peraí, como é que eu vou reabilitar essas meninas num caiaque instável? E foi um outro aprendizado na minha vida. Legal. Volto para São Paulo, aí, eu acho que em 24 horas... eu assumo a seleção feminina e foi muito interessante porque eu fico um tempo fora da modalidade, Sim. Mas aquelas que eu vi formar já estavam também na seleção, né, legal, do projeto. Além, a gente nunca tinha trabalhado juntas. E encontro, né, as experientes. Vou te dizer que tinha um friozinho na barriga. Fala os nomes. Ellen, Alessandra, né?
A Janete estava. Janete, acho Janete que estava tava? de Legal. assistente. A assistente com técnica, Colinas. é verdade, ela estava de assistente, ela não estava jogando Na mais. verdade, era uma riqueza que eu olhava assim e falava, gente, Que legal, né? A valorização daquilo, a gente fala muito do processo do atleta, Sim. mas para nós que sonhamos também estar, né, no staff, vivendo esse momento, era tanta gratidão no meu coração, né, porque eu não tinha nem pedido. Né, eu acho que isso são coisas que vêm e acontecem por causa, né, daquilo que está aqui. Exatamente. Então, vamos para o Mundial juntas, né? É verdade. Eu cheguei quase no último estágio da seleção, aí nem sabia que tinha mudado o físio, nada, e tipo assim, não, teve algumas mudanças, aí ela começou a trabalhar conosco, aí eu nunca tive desconfiança, porque eu acho que se o profissional chega num estágio, Sim, ele é claro. capacitado para chegar, porque Concordo. senão ele não estaria ali. Aí, Principalmente numa seleção, né? ainda mais seleção, não tem como. Isso. E, tipo, ela introduziu várias coisas que as meninas... Eu já estava há muito tempo na Europa, eu nem morava no Brasil. Que as meninas não estavam acostumadas aqui no Brasil, como o trabalho preventivo. E eu já fazia mais de 20 anos. Que legal. Olha. Porque eu aprendi na Europa. Porque na Sim. Europa você já, tipo, na década de 2000, você já fazia prevenção para não ter a lesão dos seus pontos fracos. Não é que você só treinava que nem cavalo para se arrebentar. Sim, sim. Então as meninas ficavam assim, mas por que eu tenho que fazer isso depois do treino, o próprio aquecimento? Por que tem que fazer isso? Isso aqui não parece basquete. Então, até quebrar esse paradigma, e eu falava assim, mas isso aqui é normal, vocês não fazem ainda isso aqui no Brasil? E as meninas falavam assim, como? Então foi uma quebra até de paradigma, porque muitas sim. não desconheciam o trabalho preventivo naquela época. E Daniel, só para complementar, Claro. Alessandra, foi muito importante a postura delas, Acredito né? nisso. Como experientes e como líderes, para entender que elas precisavam ter uma adesão maior à prevenção. E aí você pega um técnico de outro país que valorizou muito esse trabalho, que fazia reuniões e falava assim, não, nós queremos então essa prevenção. E vira essa postura, né, da Alessandra, da Ellen, a própria Janete como assistente ali. E aí foi um trabalho que... Sim, né, porque mudou muito o paradigma. Porque Eu o nosso digo que técnico é espanhol. É uma mudança de cultura mesmo, Sim. até, né? E é difícil. O que eu falo do esporte, que acontece muito isso, né? A mudança de cultura é algo desafiador, que leva um tempo. Você não muda de uma competição para outra, né, Lê? A Lê nem sabe disso, mas vou contar uma curiosidade. Segredo, Ali. Presta atenção. Olha, nossa, quanta história! Duas curiosidades, Uhum. né? A gente foi na República Tcheca esse Mundial, Foi. né, em Tá. Praga, e a gente faz uma série de amistosos, né? E assim, a gente observa, né? A gente sempre admira, então, a postura de quadra, chegar sozinha, ir lá se aquecer. O que eu posso fazer a mais, Milena? A rotina do atleta, né? O que eu posso fazer a mais? E aí eu lembro que a gente estava no ônibus na Eslováquia e o ônibus se perdeu. E o nosso manager não conseguia se comunicar com o motorista Sim. em eslovaco. Adivinha quem falou em eslovaco com o Eu falo um motorista? pouco de russo. E aí eu olho, eu falo, que segredo mais você tem, né? Qual Porque eu segredo? morei no leste europeu. Então, muitos anos. assim, Entendi. você Várias vê vezes. tudo que envolve o processo do Verdade. atleta. E aí, eu vivi algo muito especial na minha vida, porque neste Mundial, em 73, o ano que eu nasci, a minha mãe escolheu o nome por causa de uma atleta tcheca que se chama Milena Šindová. E ela estava sendo homenageada Não acredito. neste Mundial. Eu tentei falar com ela, ela me achou um pouco, né, empolgada demais, mas como as coisas vão acontecendo para realmente mostrar, é aqui que você vai ficar, é aqui que eu reservei para você, né? E foram muitos anos, né? Eu fiquei com a Lê, acho que 1 ano e meio, por aí, lá na seleção. Foi juntando tudo, foi mais ou menos 1 ano e meio. E foi um presente, né? Como outras atletas que passaram, mas... E olha só como é bom isso, né?
estamos de volta aqui, né? Olha que coisa legal, gente, que incrível. Os reencontros, né? Os reencontros. Nós vamos falar, a Milena foi para Jogos Olímpicos, gente. Então, mas eu quero ouvir um pouquinho da Lê. Começa no basquete, então. E aí você começa a se destacar, né? Sim, não foi bem assim. Eu, na realidade, estava conversando outro dia com uma pessoa também que jogou basquete, do masculino, o Gui. E eu, tive que, quando eu voltei a jogar basquete, tive que recuperar um tempo perdido, né? Porque eu jogava já vôlei e federação, basquete é totalmente diferente. Né? E eu treinava 8 horas por dia. Eu não tinha esse problema. Eu era 14 para 15 anos e eu treinava com a escolinha quando eu cheguei em Piracicaba. Eu treinava 8 horas por dia. Começava às 8, 11 ia para o almoço, depois voltava às 2, ficava até 6 da tarde, das 6, depois às 7 da noite eu entrava na escola, saía às 10 da noite. Porque eu fazia magistério, o antigo magistério naquela época, eu já trabalhava com isso. Aí, esse primeiro ano, como por causa de contingente, tinha muitas meninas, eu fui dispensada. Aí eu fui para Jundiaí. Eu não fui federada. Todo mundo pensa que eu devo ter sido uma explosão de jogadora na categoria de base. Não fui, eu era sempre a última. Aí depois de 2 anos que eu fui convocada para a seleção, uma seleção sub-20, sub-19, que foi a Olimpíada da Juventude, que foi em Valladolid. Que dali, de 91 em diante, que eu comecei a ir para todas as seleções. Não foi antes. Que legal, olha. Em 92 nós ganhamos tudo no continente americano, ganhamos Copa América, ganhamos tudo de 20. A nossa descarte de diferença, naquela época nós já era metade, era 20, que o mundialmente, naquela época, o juvenil ia até 20 anos. Então nós jogávamos com essa idade. Aqui era adulto, mas mundial nós éramos juvenis. Era muito engraçado isso. E dali em diante aí nós começamos, e aí em 93 que eu fui para a seleção brasileira adulta e eu estava jogando Mundial Juvenil também. Foi um ano que eu fiquei 7 meses de seleção. Nossa. E que teve a Copa América, teve a Sul-Americana, minha primeira convocação na seleção brasileira foi o Sul-Americano de Cochabamba, e depois a Copa América que nós fizemos aqui em São Paulo, em 93, que nós fomos vice-campeões, conseguimos bater o time que era um time lendário cubano, né? Que tinha Leonor Borel, Rega Torres. E dali em diante eu sempre fui para a seleção brasileira até 2010. E esse time cubano era bom mesmo? Era um time, nossa senhora, né? Demais. E daí em 94 nós fomos para o Mundial, que nós estávamos desacreditados. Nós chegamos lá na Austrália, fomos campeões mundiais. Pois é. E depois, em 96, que foi a segunda aparição do basquete feminino nos Jogos Olímpicos, o basquete brasileiro, feminino brasileiro nos Jogos Olímpicos, nós ficamos em segundo lugar, que foi a medalha olímpica, eu acho, a nossa primeira medalha olímpica, e depois bronze em Sydney, que foi a superação, né, que nós perdemos todos os jogos, ganhamos um jogo na primeira fase e conseguimos nas oitavas de finais, que é muito difícil eliminar o primeiro do outro lado, que esses cruzamentos olímpicos são horríveis. E, tipo, a minha carreira, então, ela foi construída, né? De muito treino, muito sacrifício, muita abdicação, porque eu sempre treinei 8 horas por dia. Mesmo quando eu fui para a Europa jogar no basquete europeu, eu treinava muito, mesmo em 97 eu saí do Brasil, né? Eu fui convidada para ir para a Europa, meu primeiro país foi a Itália. E em 98 eu já estava na WNBA, eu sou a segunda jogadora da WNBA brasileira que atuou na WNBA, que eu fui para o Expansion Draft do Washington Mystics. E aí eu fiquei até 2001. Ali te fez crescer muito como atleta? Eu acho que sim. Mas em todos os parâmetros, mesmo na Europa. Porque Você também já entende que foi uma evolução, né? Foi uma evolução. Porque o que acontece, Daniel? A minha posição é pivô. Os melhores pivôs do mundo eram americanas. Você imagina você sair do Brasil, uma escola que quase ninguém... A Paula Hortência, a Paula jogou na década, no meados de 90, na Espanha, e Hortência também na Itália, na Sicília até. Mas o que acontece? Ficaram poucos meses. Eu saí, tive que dar a cara a bater. Na minha posição não era nem a ala armadora. Verdade. Contra americanas que dominavam o mundo naquela época. Pivôs eram ou só americanas ou cubanas e só tinha uma chinesa. E jogar como estrangeira, sem passaporte, sem nada, no basquete europeu. Nossa. E eu fiquei no basquete europeu de 97 até 2011. Eu saí porque eu quis. Com 39 anos eu saí porque eu quis. Então, era muito treino, muita dedicação, abdicado de muitas coisas.
E jogar Euroliga também, né? Porque eu joguei mais de 8 anos Euroliga, né? Que é o primeiro campeonato europeu de clubes. E eu fui para 2 Final Four. Uma eu fiquei em segundo e outra quarto. Então não foi fácil. E ser escolhida como estrangeira da equipe, porque como extracomunitário que eles falam, que não tem passaporte europeu, só podem 2 por time, ou 2 por time. Eles não tinham essa coisa de passaporte, principalmente naquela época. Sim. Então, foi uma carreira que foi construída, de tipo, eu tenho que treinar, eu quero mudar minha vida também, meu cenário de vida auxiliou muito, porque eu tinha meus irmãos para sustentar aqui no Brasil, então eu precisava ganhar dinheiro, né, Sim. gente? Eu não vou falar mentira, Claro. não é que a vida foi flores, mas isso me auxiliou muito, né? A questão dos objetivos é querer mudar o meu cenário de vida, porque eu não queria ter o mesmo sofrimento que eu tive no início da minha adolescência. Ambiente, né? Total. Mudança de ambiente. Sim. Sensacional. E quando vem, Mila, no primeiro Jogos Olímpicos? Puxa, esse 2012. Londres. Londres. Vou te dizer assim que foi um filminho na cabeça, né? Porque é um grande sonho. Poxa. É um grande sonho. Eu lembro quantas barreiras eu passei dentro desse processo para conseguir estar. E eu lembro, o meu marido é ex-atleta, técnico, e ele falou assim, chegando lá, você vê quem que tá lá, o Paul Gasol, bate na mão do Paul Gasol. Isso. Meu, é a última, Chega de brother, né? Fala aí. aquela Olimpíada que você vai ainda ver aquele, né? Muitos Verdade. E foi demais, assim, a gratidão, chegar, respirar todo aquele universo, né? De uma Vila Olímpica. O estresse, a intensidade do seu trabalho, porque a gente sempre tem uma estrutura, né, com o comitê, mas o basquete sempre levou os seus fisioterapeutas, e isso é uma coisa muito legal, a gente acompanhá-las, né, no dormitório, ter um lugar ali para que elas pudessem fazer o processo de forma mais rápida, ganhando tempo. Mas para mim, assim, Daniel, pisar, respirar, estar em competição, encontrar o Phelps, né? Encontrei o Phelps, encontrei Zibaeva, e eu falava, gente, isso é um sonho, né? Aquela equipe com você. Então, assim, para mim, muita gratidão. E aí, vivo os jogos, a seleção, acho que a Adrianinha estava encerrando, né? Que era a nossa armadora. Ela voltou depois para 2016. Ela ia encerrar e teve que voltar. E conseguiu ir, foi muito interessante. Então, é o que eu falei, você conseguir reabilitar no processo e respeitar a decisão do atleta, se ele tem condições de estar, né? O nosso papel nisso. Exato. Né? Então, grande presente. E aí, né, mais um ciclo. Foram 2 ciclos. 2 ciclos junto com a seleção. E aí no PAN de 2015 eu fico grávida. Né? Tá. Tinha Toronto. Pode contar já? Claro. E aí vou grávida pro PAN, né? E, Toronto, enfim, verdade. esperando dar o meu melhor, né? Não mostrar que eu não poderia estar lá. Foi fantástico, eu brinco com o meu bebê, viveu uma concentração que ele gosta disso, né, Lívia? E aí volto já, né, com a barriguinha, não podendo entrar no voo. Foi maravilhoso, assim, né, estar com a seleção, participar do processo, sabendo de todas as mudanças que a gente vivia, né, com relação à modalidade. Mas usar aquilo para mim como um aprendizado, para trazer isso para a minha vida e sempre com essa vitória de o atleta poder estar ali. E aí nasce meu filho e tem Rio, 2016. Exato. Como que a gente vai fazer com essa fisioterapeuta? Concentra com o Léo, né? Levei o Léo para concentração. Olha! Vou te dizer que eu não sei como eu consegui. Pois é. Mas eles me deram total possibilidade, isso é bacana, né, de fazer isso. E vivemos isso juntos, né? O Léo é um garoto diferenciado, né? Sim, ele falo, já viveu. O Léo é Léo. Léo. Olha aí, Léo. Ele estava concentrado, que era o mascotinho, né? E todos me deram muita força. Que legal. Né? Desde o nosso antigo manager, o Bruno, a confederação, enfim. E não foi fácil.
mas deu, né? E aí vou para os Jogos Olímpicos em 2016, meu esposo fica com ele, né? É muito legal. Alguém isso, tem né? que trabalhar, né, Milene? Sonho, né? Ele fala, você vai realizar mais esse sonho. Legal, isso é Né? incrível, isso Nós é somos uma parceria uma que ama o parceria. esporte, Isso. que sabe. E é isso, foram 2 ciclos, né? 2 mundiais, 2 pan-americanos, e isso para mim foi um grande presente. Mas isso é legal você falando, eu sempre falo muito isso, né? Estar do lado de alguém, casado com alguém que Sim, seja, que te sim, apoie, que te incentive, sim, que acredite sim. em você, que Sim. está contigo, Todo né? Eu falo tempo. muito, ó, eu tenho umas conquistas sensacionais no esporte, mas se não fosse a minha esposa dando Com toda suporte todo, certeza. com a Não, família e os filhos ali. e te apoiar e e apoiar, dizer, exatamente. né, vai, volta, pega o filho, vai ter Isso, viagem, é. né, e leva para o treino dele. Olha, deu certo. Isso. Deu certo. Ale, e os seus primeiros jogos, quando foi? 96, quando eu entrei na Vila Olímpica, eu chorei, né? Porque eu nunca pensei que... E aí? Eu não, pra quem nunca pensou que ia jogar basquete, começou a Exatamente, jogar. de repente não, né? Mas com muito Depois trabalho. ser federal, depois ir pra seleção brasileira, aí você chegar nos Jogos Olímpicos, você tem que chorar, né? Porque você tá ali Claro. na elite, da elite, da elite. Porque eu ia comentar isso, né? Depois você continua aí, mas seja para um fisioterapeuta, seja para um treinador, para quem está nos Jogos Olímpicos, gente, você está na elite da elite do esporte. Eu falo muito e cito o esporte paralímpico até, que são 4 mil atletas. Sim. Você tem ideia do que é 4 mil atletas no mundo Sim. Não. que estão lá, né? Então, pô, a Olimpíada, pela fecha, sua proporção e tanta modalidade que tem, é a nata da nata que tá ali, sim. né? Mas do Paralímpico é mais do que elite, da elite, da elite, porque só são 4 mil. 4 mil, é. Imagina, de você em 4 mil você tá ali, dá até arrepio, porque já no Olímpico, que são são quantos? Mais ou menos 20 mil, mais ou menos 20 mil. Agora com essas novas modalidades vai aumentar. Vai aumentar um pouco, é. Que vem a parte dos Mas eu tenho uma street. curiosidade, vocês podem me ajudar? Ajuda aí. Pô, 20 mil é uma cidade. É uma cidade. Aquilo deve ser um... Não, então Porque o Paralímpico a gente já acha muito movimento, né? Mas, pô, 20 mil é uma cidade. Então, e o primeiro foi isso, né? Porque eu tava com 23 para 24 anos Sim. e o medo. Todo mundo tinha 4 de 22, 23, 24. Eu era o técnico, o diretor. O diretor, meu Deus, esses meninos aqui na Vila Olímpica vão se perder. Porque nós tínhamos um objetivo. Não é a questão do tratamento que eles estavam dando, que era só concentração. Sim. Mas você tinha que saber o limite. Exato. O limite. Esse é o muito problema do Eu limite. falo muito. Tem muito atleta que vai pra sua primeira e ele se perde ali. Se Com perde. certeza. Porque é isso, né? É isso que você tá falando. Então, é o que você falou, tem um objetivo e tem que voltar. Volte, Sim, concentre, sim. mas é isso que acontece. É o limite. E outra, que nem todo mundo, muitas pessoas falam, é porque a Vila Olímpica é um carnaval. Não é, nem a Vila Paralímpica. O que acontece? Isso. É o ciclo de 4 anos. Imagina, você passar 4 anos da sua vida, tudo aquilo, o sofrimento, os altos e baixos, quando você está entrando na Vila Olímpica, que você vai entrar no seu quarto, vem na sua cabeça a sua vida inteira. E muitos atletas competem no primeiro dia. Isso. E se ele ganhou ou perdeu, ele vai fazer festa. E ele tá certo, porque imagina, você tá da Concordo. elite, da elite, da elite, da elite Eu do concordo, mundo. Eles não estão errados. Só que aqueles que têm que competir durante os 15 dias, ele isso. tem que saber como o limite dele, o que ele pode fazer, o que não pode fazer. Então, pra mim foi, tipo, quando eu entrei na Vila Olímpica, eu não acreditava. Eu pensava que eu não ia nem ficar entre as 12, depois de ser campeão mundial. Fui para os Jogos Olímpicos, eu falei assim, nossa, quando nós fomos ganhando como equipe, que nós já estávamos tão coesa, então Legal. nós íamos almoçar, nós íamos juntas, não tinha, era todo mundo, bacana. não, uma vai no quarto da outra, faz isso, sei o que lá. E, tipo, não é que nós não tínhamos amigos de outras modalidades ou de outros países, mas já estava, tipo, todo mundo já sabia o que tinha que fazer, independente as veteranas ou as mais novas, que eu estava na ala naquela época das mais novas, né, das novatas, primeiro Jogos Olímpicos, tudo. E ganhando, né, jogo após jogo, a fase de classificação, depois o cruzamento olímpico.
Então, aquilo, para nós, para mim principalmente, mas eu acho que até para minhas companheiras, foi muito importante. Que isso é um pedaço, é uma vida que você vai ter, que você se abdicou tanto para aquele momento. Então, você tem que saber aproveitar muito bem aquele momento na primeira. Já na segunda, é a confirmação do primeiro momento, né? Que você aí encontra já a pessoa. E aí, o que aconteceu na sua vida? Não, porque eu casei, eu separei, eu machuquei, aí eu voltei, não sei o quê. Aí eu tive filho. Aí, e como eu fui para 3, no terceiro, então, você fala, nossa, nós estamos aqui, nós somos veteranos. Nós somos veteranos, é louco. Porque nós estamos falando, gente, de um ciclo de 4 anos, né? São assim, 12. Você fala, bom, beleza, são 3 Paralimpíadas, mas são 12 anos, né? Então, e tem gente que chega a fazer 5. Quando faz 5, mas você sabe que isso é um ato de nobreza, até que existe entre os atletas, né? Pessoas que têm 5 ou 6 ciclos olímpicos como atleta. Eu conheci um do polo aquático que foi em 80, ele terminou em 2000. A primeira dele foi o Manuel Stiart. Aí que aconteceu? Todo mundo, incrível. Quando chega esse momento, até os atletas batem palma, porque imagina, 20 anos você abdicou 20 anos para ciclos olímpicos. Concordo, é isso. Então, é um ato nobre. Então, entre nós, assim, pode ter muitas vezes festa, tudo, mas quando você vai passando de um ciclo para o outro, a sua visão dos Jogos Olímpicos, ela vai modificando, e também a questão dos valores também, de você estar lá com os amigos que você tem de outras nacionalidades, de outras modalidades, vai construindo uma relação mais sólida. Legal. E você falou da medalha de bronze. Eu quero uma história dela, porque assim, vocês estavam desacreditadas. Estávamos. Não foi uma fase que vocês não imaginaram que ia acontecer. Teve alguma virada de chave ali que você fala, não, gente, olha, isso, nós vamos... Foi o seguinte, quando nós saímos do Brasil, independente ou não, já tinha acabado o ciclo de Paulo Hortência, né? Então nós estávamos um pouco desacreditados, né? Claro. Não, porque elas não vão conseguir... Era uma incógnita essa seleção. Sim. Não, sem dúvidas, não diz respeito quem falou isso, mas... E nós estávamos... As que estavam lá, as 12 que estavam lá, ficaram um pouco ofendidas, né? Porque Porque tava de mais velha, tava a Marta e a Janete, que já estavam no 3º ciclo olímpico, né? Que elas fizeram o primeiro, que foi Barcelona 92. Sim. E eu e a Tuiu, a Tuiu, a Silvinha, a Ellen, que estávamos no segundo ciclo olímpico. O que acontece? Então, vocês, toda vez, porque vocês acham que vão chegar sem Paulo Hortência, e você fica ouvindo aquilo, não é que nós estávamos preocupados que estavam falando, mas, essa desconfiança deixou um pouco a seleção com o pé atrás também. Aí nós chegamos lá, ganhamos um jogo, primeiro contra a Eslováquia, tudo bem? Aí você perde contra a França. Aí o último nós não podia perder, por causa da classificação, para ficar em 3º e 4º, Sim. que era contra o Canadá. Aquele dia, juro, até sexta contra saiu. Sério? Acho que saiu até sexta contra. A bola, eu ia fazer uma coisa, a bola batia no pé. Não, foi aquele dia que foi não. Mas não é de uma jogadora. O grupo. O grupo, não do grupo. Se tivesse que pegar o ônibus, eu acho que se fosse para pegar o ônibus, ia pegar pro lado ao contrário de Sidney. Se tivesse que pegar o ônibus de linha. Aí chegamos na Vila Olímpica. Barbosa, louco conosco. Barbosa conversou com a gente aqui já nesse podcast, viu? Que legal! Já conversou com a gente aqui. Barbosa, louco, eu lembro ele quando terminou o jogo, ele tava sapateando, que ele tinha aquela mania de sapatear, que é baixinho, né? Baixinho pra vocês, né, meu? Calma aí. Aí, nós entramos dentro de casa depois da janta, todo mundo pé da vida. Ó, o seguinte, vamos conversar entre nós aqui, que nós temos que fazer alguma coisa. Olha, que legal. Aí o Barbosa chegou, mas começou a sapatear também dentro de casa, falou um monte, né? Sim. Como vocês fizeram isso e aquela papapá? Aí nós chegamos, um momento, depois nós fizemos uma reunião na casa, da Vila Olímpica. Nós, amanhã, a disputa contra a Rússia, que era o primeiro. Depois da União Soviética, era o melhor time que eles tinham, depois da década de 80, da seminova, tudo, da história do basquete. Então, imagina, era um time top. Pois é. E nós falamos assim, dependendo da tática técnica, nós vamos lá, vamos ganhar. Nós viemos aqui para mostrarmos que, independente de Paulo Hortência, respeitando elas, Sim, nós somos nós também. Claro. E nós vamos para a medalha. E foi assim que aconteceu. Sim. Nós fechamos o grupo, foi uma simbiose. No jogo teve altos e baixos, porque Sim. nós perdemos
A Janete, que ainda era o último campeonato que teve, que era dois tempos, era 20 minutos, foi os Jogos Olímpicos de 2000, que aí mudou as regras, que ficou 4 tempos de 10, né? Nós perdemos a Janete com 5 faltas, faltando ainda 15 minutos do segundo tempo, o jogo. Imagina. Nossa. Aí, praticamente, o Barbosa teve que improvisar, porque aí muda toda a tática, Claro. né? E eu falo muito, eu até falei pra Marta, que nós estávamos fazendo live na pandemia, que olha a doação do grupo. A Marta não treinou um dia na posição da Janete. Ela teve que jogar na posição da Janete, de 3. Então, você imagina. Sim. Então, isso que foi a simbiose, porque muitas vezes, que nem muita gente, a técnica é importante, a tática é importante, Claro. mas o querer muitas vezes é muito mais importante. Imagina, você jogava, não, vai lá, não tem, olhar para o banco e falar assim, vai lá, e a pessoa tem que fazer uma posição que ela não estava acostumada a fazer. Demais. A mesma Adriana Santos tem que fazer armadora e ela não fez armadora porque tinha que pôr ele de lateral. Então, nós jogamos praticamente, quem tem esse jogo na internet e vê, nós jogamos com um time que metade, só tava eu e a Tuyo na posição original. Em cima, eles descaracterizou as posições. Demais. Nossa. Então, essa foi a Olimpíada da Superação, né? Nós ganhamos o jogo, eu falo, todo mundo fala, porque foi minha sexta, faltando 1,3 segundos pro final do jogo contra a Rússia. Não, mas a sexta foi o fator positivo do resultado final. Claro. Mas pensar que nós jogamos o jogo inteiro com posições descaracterizadas e todo mundo que por um objetivo único, isso foi muito mais importante. A humildade de aceitar aquilo e fazer aquilo que nós tínhamos que fazer, que estava pré-determinado. E as bolas tinham que vir para mim. Muitas vezes o jogo chegou no momento quando a Janete saiu, tinha que rodar muito para o meu lado. Então, isso também... Não é que eu vou jogar assim de qualquer jeito. Então, essa eu acho que da medalha de bronze é uma medalha da superação para o grupo inteiro. Independente de quem estava no banco, quem estava dentro de quadra, até pro treinador. Porque o Barbosa até quase foi expulso. Porque a hora que eu fiz a sexta, ele saiu pro meio da quadra, não tinha terminado o jogo. Era para ter uma técnica. Até isso Mas aconteceu. quem que não ia sair, né? Depois de tudo que vocês passaram, né? Acho que realmente... Sim. Mas, Milena, eu penso o seguinte, a atleta tá lá, né? Vocês, nesse momento, não é uma coisa que vocês podem fazer. Vocês têm que realmente estar ali, né? E eu sempre digo o seguinte, o mesmo propósito, ele traz unidade. Com certeza. Então, quando vocês... Porque a gente tem que parar de florear, às vezes, o esporte também, né? E falar, pô, tem momentos, gente, que acontece isso. Precisa dar um chacoalhão lá, é um grupo. Até no esporte individual, a gente acontece, vai nadar revezamento. Meu amigo... tirar as diferenças agora aqui, eu não gosto de você, não tem essa. A gente está aqui para o mesmo propósito, que é competir, ganhar medalha e trazer um bom desempenho. Então, viemos para isso. Então, é muito legal quando você conta essa história. Sim. Mas e o banco? Fica como essa hora? E aí? Conta pra gente, né? Como sofre, né? Eu sempre procurei ficar muito calma, Claro. porque eu não queria me deixar entrar muito se eu tivesse que trabalhar. Sim. Né? É um treino A ideia é não também. trabalhar esse momento, né? A ideia é não trabalhar esse momento. Mas é tenso, né? É. E, na verdade, a gente sente falta, tá? Você sente falta daquela adrenalina, Claro. né? Aquela coisa do treino, da quadra, do final, né? Marca a tua vida. Sem dúvida. Né? Hoje a gente está tentando trazer isso para os alunos, essas vivências. Nós vamos falar disso agora, mas antes a Lê falou para vocês assistirem o jogo, né? Com certeza. Com essa história que ela contou, espera terminar o nosso episódio. Isso Aí você aí. pode ir, mas espera, né? Assiste o restinho aqui com a gente. Mas, ó, você assistiu o jogo agora com essa história, Com fica certeza. mais divertido, né? Então, Daniel, até uma coisa que você falou que é importantíssimo. Nós temos, do nosso DNA, eu vejo isso porque eu fiquei 15 anos na Europa, de diferentes países, e nós temos muito disso. As pessoas, muitas vezes, você tem que lutar por um objetivo único. Não é só no esporte, é na vida. E muitas vezes, ele não gosta de mim, porque na Europa tem vezes que a menina não abre a boca para você falar bom dia no vestiário. Mas quando chega na quadra, você tem que estar abraçando. E não é. E tá todo mundo lutando. Isso. Você tem que ser profissional, não é? É A isso. amizade vem depois. É isso que ainda nós como brasileiros, até por causa da nossa. Eu acho que é da nossa personalidade, Sim. mesmo agora, isso eu tô falando de 20 anos atrás, nós temos ainda muito o que aprender. Concordo. Mas não é só no esporte, até no mundo empresarial, no corporativo.
Ah, porque não gosta de mim. Ah, porque ela veste aquela roupa. Ah, porque aquilo. Cara, não é isso. Nós estamos lutando para aquele objetivo. Quando esse objetivo, ele chegar no final e ele for positivo, melhora para todo mundo. Nós não podemos jogar um contra o outro. E muitas vezes, até como nação, nós fazemos isso. Sim. Muitas vezes, até falo no esporte, porque o olímpico, para mim é tudo esporte, é tudo modalidade. Eu não vou, lógico, se a minha modalidade tá ganhando, legal, mas eu vou torcer para a sua modalidade, eu vou torcer para a sua especialidade, eu vou torcer para todo mundo, porque se o esporte me salvou, pode salvar muitas pessoas e pode melhorar a qualidade também de vida de várias pessoas. Que é isso que a gente vai entrar agora. O que vocês estão fazendo aqui, gente? Conta pra gente. Vai, Mi. Bom esses reencontros. Primeiro que eu vou falar, é um trabalho fantástico, tá? Olha, um dos sonhos era estar aqui, né? Sim. Nessa universidade. Eu falo muito isso com meu amigo ali, o professor Daniel, que a gente queria poder trazer tudo isso que a gente vive. Legal. A gente se qualifica academicamente, mas a gente Claro. sabe o diferencial, né, de ter vivido o processo, de trazer isso para a sala de aula, para os alunos. E hoje a gente tem um projeto de extensão de saúde do atleta. Esse projeto tem acontecido. Legal. Nós estamos aí, né, tentando a cada semestre melhorar. Nossa intenção inicial é dar atenção às atléticas, que os atletas que necessitam passar pelo projeto sejam olhados, sejam reabilitados. Foi muito legal que a Lê foi a primeira a abrir as portas para os alunos irem no treino dela e fazerem prevenção, né? Eu falei, Lê, meia hora? Não, o treino todo. Eu sei a importância para vocês, legal, né? legal. Então, a gente quer que o atleta também universitário, ele enxergue que estamos aqui, né? Que o que a gente quer é que isso cresça, né? Dentro da instituição, como ensino, como pesquisa, como aprendizagem prático-teórica, que ele consiga instrumentalizar o que ele ouve em sala de aula, mas ver a realidade desse processo. Nós tivemos uma grande oportunidade, agora nas férias, cobrindo o Sul-Americano de Atletismo, como projeto de extensão, fazendo só recuperação, uma grande porta que foi aberta, eles se encantaram. E nosso projeto quer viver isso, né? Quer fazer com que o aluno tenha essas vivências, que ele possa perceber o processo de perto, né? E é isso, vou te levar lá também para a gente conversar com esses alunos um dia. Vamos, vai ser uma alegria poder estar lá. E ali, o que você vê de diferente nisso, né? Assim, realmente, porque para mim, já de contar aqui, é uma oportunidade ímpar, né? Que eu acho que fica o convite para quem quiser, né? Então, Daniel, esse programa que abriu praticamente novo no Mackenzie, eu já vinha, até quando a Mi falou que veio para trabalhar aqui, depois da nossa história, eu falei, que legal. E ela propôs e eu pedi, não, pode ficar o treino inteiro, quando quiser pode ir. Por quê? Como eu já fui educada desde o começo dos anos 2000, quando eu fui para a Itália, eu joguei na França, e essa coisa de prevenção, você sabe, na Europa, é muito importante. Muitas vezes você não treina tanto para o rendimento tem que estar atrelado com a prevenção, e eu sempre tive, na minha carreira, eu sempre tive isso, porque não, com o tamanho que eu tenho, 1,98, eu tenho, já vou fazer 50 anos, eu não tenho problema de joelho nem de costa, eu não tenho problema de coluna. Então todo mundo fala assim, como você não tem problema de coluna? Não, e as minhas lesões durante a minha carreira, elas foram poucas, porque eu nunca tive estiramento muscular, eu tenho uma cirurgia no pé que foi túnel do tarso e fascite plantar, porque foi um erro médico e uma contusão que eu estirei o peitoral e subluxação do ombro com estiramento de nervo, tendão e ligamento, mas foi porque eu tava aqui, a monstrinho pegou meu braço e arrancou, fez assim, mas isso aí é uma contusão, não é uma lesão por um tendão de Aquiles ou por falta de fortalecimento, porque eu sempre tive essa consciência. E repassar isso para essa nova juventude, que eles ainda não estão ligados. Independente se é um atleta universitário ou porque você tem que começar a educar dos 12, 13 anos. Quando eu faço escolinha também, você tem que já começar a inserir nele se você quer, o seu corpo
é importante. Você está fazendo esporte, isso aqui é a sua ferramenta de trabalho. Então, você já tem que começar. E muitos treinadores, muitos professores não têm essa ideia, como é essa importância, porque cada vez mais, a Milena está aqui, ela é da área da fisioterapia, eu sou da educação física, ela pode falar, tem lesões complicadas, pré-adolescentes tendo lesões complicadas. E esse trabalho de preventivo é importante, principalmente no universitário, no esporte universitário, porque eles vêm para a faculdade, depois eles têm um estágio, eles não têm muito tempo para treinar o físico. E o que eu faço? No meu treinamento com as meninas que eu estou desde 2018, para inserir isso na mente delas, não foi fácil. Né? Não foi para fácil. que Imagina. você traz elástico? Para que nós temos que fazer footwork? Para que nós temos que fazer calistenia? Falei, isso aqui é o mínimo básico para você não torcer o joelho, ou não romper um tendão de Aquiles, ou não ter um problema muscular. Porque eu sei, eu também estou nessa fase universitária como vocês, que eu estou na pós-graduação, eu estou ainda terminando a graduação. E nós não temos tempo. O tempo que eu tenho é entre uma aula ou outra é que eu faço alguma coisa. Verdade. E vocês têm que entender isso, que vocês têm que adaptar esse tempo. Como vocês não têm esse tempo, e o treinamento de basquete não é só bola, então nós vamos utilizar 15 a 20 minutos do treinamento para fazer um trabalho preventivo. Depois, se alguma tem uma coisa específica, nós vamos ter que entender como tratar e procurar os profissionais, mas o genérico, que é o aquecimento, o alongamento dinâmico, as coisas que é mais da educação física do que da fisioterapia, é importante fazer. Então agora elas entendem, depois que a Milena foi no treino com os estudantes, foi muito importante que depois no outro dia já tinha 4, 5 do basquete lá fazendo fortalecimento, eu estava na clínica, e eu não preciso cobrar, porque eu falei, ó, sua simetria tá errada, ó sua perna esquerda, a diferença de músculo, eu não sou fisioterapeuta, eu só tô falando, aconselho você a ir na fisioterapia. Legal. Agora aqui dentro do Mackenzie nós temos uma clínica aqui para auxiliar vocês, não percam esse tempo, porque quando vocês forem ver o preço de um joelho não é barato, o preço de um tendão de Aquiles não é barato, e se você operar ainda e acontecer alguma coisa, você não volta a andar, porque também tem que ver se vai ter paciência psicológica para fazer a fisioterapia, que é dolorida. A fisio é pior do que a cirurgia, não é verdade? Não é fácil, né? Eu falo muito isso, porque eu, graças a Deus também, né, tive pouquíssimas lesões. Aí o pessoal sempre fala, pô, mas não, cara, eu estou prevenindo. Você não tem ideia do que para eles era perda de tempo, do que eu faço antes e depois dos meus treinos. Eu investi em prevenção. Foi eu que investi, não foi ninguém que chegou. Então eu falo muito de ter essa consciência, né? Porque eu tive uma lesão muito grave, né? Claro que a gente tem algumas coisas ou outras, mas que eu rompi, né, a cartilagem entre o externo e a costela. Nossa, que dor. E que muita dor, né? Para respirar doía, né? Então assim, mas que aconteceu, já era uma coisa que realmente iria acontecer, mas que eu, assim, foram 20 anos fazendo esporte. Total. Imagina se você não tivesse feito prevenção. Então eu falo muito isso, né? Por isso que eu fiquei feliz de vocês estarem aqui, porque é importante a gente falar isso, né? E gosto do que você fala, porque é pra vida também. Com certeza. De levar isso aí pra vida. Né? O esporte mudou a nossa vida, a gente contou aqui, e pode mudar a vida de todos, eu falo. Né? Que se nós fôssemos uma sociedade que fizesse mais atividade física, com toda certeza a gente ia estar muito mais saudável, não ia não, gente? Com certeza. Com certeza, desde da infância até a terceira idade, porque muitas pessoas até elas começam a descobrir o esporte na terceira idade, já faz diferença. Verdade, faz sim. Eu tenho um caso na minha família que a minha tia teve aneurisma cerebral em 1980. Ela ficou demente por 6 meses no hospital, largada, e ela se salvou por um milagre. Ela não pode tomar um comprimido. Sabe que desde 80 até hoje ela não pode tomar nem Novalgina, ela tem que ir no dentista, nem anestesia, nada. Mas o que mantém ela em pé hoje? Ela está com quase 80 anos. É o esporte. Todo dia vai para academia, vai na hidroginástica da terceira idade, tudo. É uma pessoa ativa. Se ela não tivesse essa consciência, quando o médico falou para ela, isso em 1980, 85 mais ou menos, você não pode tomar remédio na sua vida.
ela fizesse ao contrário, ela estaria viva? Tanto que ela teve que fazer uma tomografia agora, todo mundo fala, mas você vê bem, você enxerga bem? Porque quando viram o lado do cérebro dela, viram que é diferente de uma pessoa normal. Ninguém acredita, mas o que salvou? Salvou e continua salvando. Demais. O esporte. Transforma a vida. Total. Transforma, né? É isso. Hoje a gente entende que a saúde, o movimento, né? Eu falo que o movimento é vida. Isso. O movimento é vida e libertador, né? Verdade. Às vezes você não acorda bem, você se esforça para... E ele muda. Muda o seu dia, muda a sua história, te dá a possibilidade de sociabilizar. Então, ele tem que fazer parte da nossa vida. Quando perdemos, nós estamos bem, né? Exato. É por aí. É isso, ó, fica essa dica aqui, fica a dica, tá vendo? Esse podcast também tem educação aqui, gente. Mas foi uma alegria receber vocês aqui, da gente poder conversar. Tem que voltar, viu, Daniel? Ó, já fica aqui, tem que voltar. Porque tem muito assunto. Dá para ficar aqui mas muito tempo conversando. Com certeza. E de um assunto que, sinceramente, a gente podia aqui ampliar muito mesmo, né? Uhum. Só da gente falar de movimento, o quanto a gente poderia falar, né? Porque às vezes o pessoal pensa assim, não, mas eu não gosto de fazer isso. Tudo bem, gente. Você acha que todos os dias a Lê queria treinar? Tem certeza que não. Mas são escolhas que a gente faz, né? Eu escolho me movimentar, eu escolho realmente pensar. Eu sempre falo assim, beleza, se eu vou ter 20 anos de carreira, pô, eu vou ter pelo menos mais uns 30 anos de vida. Com certeza. E aí? O que eu vou fazer? Tem que continuar, a gente tem que continuar em movimento, a gente tem que continuar fazendo, então era o que eu sempre penso, né? A gente tem um quadro aqui, agora eu vou pegar vocês de surpresa. Nossa. Tem um quadro aqui, é o seguinte, eu tenho algumas fotos de vocês duas. Nossa! E aí, o nome do programa é o quê? De primeira. Nós vamos mostrar a foto. E aí, de quem for, vocês vão me dizer de onde que é, mas de primeira. Será que nós estamos bem? Vai lá, vamos lá, olha, presta atenção. Essa. Eu e minhas 3 medalhas. Não tem como esquecer. Tá fácil, hein? Olha. Vamos lá. Mandou. Essa foto foi depois quando voltamos da pandemia. 3x3 no Centro Olímpico com a universidade. Ó, mais uma. Tô naquela comissão aí. Acho que ali foi o pré-olímpico. Vamos lá, quero ver se a memória tá boa. Pré-olímpico, boa. Mais uma. Pan de Guadalajara. Esse aí eu não sei nem onde é, mas a gente sabe que esse de ambiente aí é Guadalajara. legal, Esse ambiente né, é legal. Pan de Guadalajara. 2011. 2011. Foi meu segundo jogo Foi. de Pan-Americanos. Estava lá. Nossa, fiquei lá no aeroporto, perdida. Só as histórias, né? Sim. Mandam resgatar a fisioterapeuta. Não, se fosse atleta, a gente resgatava. A físio deixa pra depois. Deixa lá. Não, isso é legal. Você sabe que uma vez na Itália, nós estamos fazendo o campeonato italiano. Acho que é o segundo ano que eu estava lá. Nós paramos no Autogrill, que é o estacionamento para comer, uma lanchonete de estrada no posto de gasolina. Sim. Subimos o time inteiro, quem nós esquecemos? Não tinha celular na Não época. acredito. Já, fisioterapeuta, assim, ó. É cômico. Depois de 30 quilômetros, contaram. Cadê a Milena? Meu E aí eu Deus. falava, eu tenho que achar uma pivô. Eu tenho que achar uma pivô nesse aeroporto. Falei, cadê? Gente, esse ambiente dá muita saudade. É verdade, é verdade. Essa parte é muito boa mesmo. Não, físio, eu disse que essa físio tem essa. Ninguém vai tratar. Mas voltou, pegou, resgatou e tá tudo Resgatou. certo, viu, gente? Teve jeito de ficar sem prevenção. Isso. Mas é isso, olha, foi uma alegria receber vocês. Obrigada. A gente sempre também deixa aqui a oportunidade de vocês deixarem uma mensagem. A gente está aqui num ambiente de universidade, né, no Mackenzie, e aí tem uma câmera que está para vocês ali, ó. Ale, pode começar você. Uma mensagem aí para essa juventude, né? Pessoal, a vida, ela tem altos e baixos. Não é todo dia que você acorda bem, não é todo dia que as coisas são mil maravilhas. Mas, tem que ter determinação, persistência, foco e objetivo. Então, não desista do sonho de vocês. Eu não desisti do meu, ainda tenho vários, não é só ser atleta olímpico, porque a vida continua, não é só medalha. E tô continuando aí, batalhando todo dia. Então, ainda mais nessa vida acadêmica que vocês estão aqui, não desista dos seus sonhos, dos objetivos. Vai ter dia que vai ter vontade de chorar, porque tem tanta disciplina para estudar. Mas continuem, firme e forte.
Excelente, olha aí, hein? Milena, você também, acho que é importante isso, né? A gente sempre incentivar. Sim. E eu digo de fazer o melhor, seja certeza. como atleta, seja como físio, é isso que é a nossa vida, né? Vamos lá, eu acho que a mesma coisa que a Lê falou, dentro da fisioterapia, eles vão passar por muitas disciplinas e eu falo para vocês em aula que o movimento é libertador, né? Em qualquer disciplina que vocês estejam vivenciando, não só de saúde do atleta, a possibilidade de estar na extensão, é lembrarem que o movimento liberta, né, as pessoas das condições que elas estão e busquem os seus sonhos. Né? Eles acontecem. Acontecem e eu vou abrir um negócio aqui, olha. Os fisioterapeutas foram muito importantes na minha vida, não só como atleta, tá? Mas fico aqui a minha gratidão pela sua profissão e que eu encontrei, como meus pais encontraram, na verdade, fisioterapeutas muito bons, porque eu não deixava os fisioterapeutas mexer em mim. Mas uma das fisioterapeutas da ACD teve a sabedoria de ensinar minha mãe a fazer os exercícios em mim. Aí foi onde eu consegui usar uma prótese e hoje eu caminho perfeitamente. Né? Então fica aqui justamente essa gratidão e que eu sempre falo, e eu tenho às vezes a oportunidade de palestrar para universidades e para principalmente fisioterapeutas e eu falo, vocês não têm ideia da importância que vocês têm. Demais. Eu não estou falando só de esporte, mas estou falando de vida. Vocês podem reabilitar e transformar a vida de muitas pessoas. Né? Então, esse recado realmente fica aqui e eu posso provar aqui que realmente é importante. Então fica a minha gratidão. É isso. Muito bom receber vocês. Mas vamos voltar. Obrigado. Nossa, isso aqui, nós vamos voltar, tá bom? Espero que você tenha gostado. Foi mais um episódio do De Primeira com o Daniel Dias, com essas convidadas incríveis. Nos vemos na próxima. Valeu!